Fala aí, galera, aqui é o professor Tafarel, beleza? Hoje nessa aula nós iremos dar uma revisada naquele conteúdo que a gente teve na última aula sobre a estrutura interna da Terra. Devido a alguns probleminhas técnicos, eu demorei a postar o vídeo também não ficou tão legal, então vou reformular esse vídeo e para a gente rever algumas coisas que ficaram devendo na última aula, tá legal? Aqui a gente vê a questão da evolução geológica da Terra, que como que a Terra ela foi evoluindo até chegar ao patamar que a gente conhece hoje, que é o número 5. A Terra, as camadas da Terra são a atmosfera, a litosfera, manto superior, manto inferior, núcleo externo, núcleo interno, tá? Aí a gente tem o manto, núcleo externo, núcleo interno, nessa foto. As estruturas externas da Terra, formadas por exosfera e magnetosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera, troposfera, hidrosfera, litosfera e astenosfera, tá? Agora a gente vai falar um pouco da diferenciação de cada um. A litosfera, ela é uma camada rígida onde geralmente é a parte após a crosta, a astenosfera é uma parte plástica, a mesosfera é o meio, o núcleo externo ele é líquido, o núcleo interno ele é sólido e cada camada ela é dividida por sua propriedade física, tá? E a gente tem dessa forma a composição química de da estrutura interna da Terra. A crosta terrestre é dividida em crosta continental e oceânica. Na crosta continental a gente encontra o silício e o alumínio. Na crosta oceânica, o silício e o magnésio. Na crosta terrestre continental, a espessura gira em torno de 30 a 40 km. Na crosta oceânica, a espessura é de 8 a 10 km, beleza? Já no manto, a gente tem um predomínio do ferro, do silício e do magnésio. O manto ele apresenta temperatura elevada com corrente de convecção. Já no núcleo, a gente encontra os metais mais pesados, como o ferro e o níquel, com temperatura também elevada, ocorrendo um forte magnetismo terrestre nessa parte do núcleo. Aqui a gente tem um movimento de convecção, que a gente fala. Convecção move a água quente do fundo para o topo, onde ela se esfria. Move-se lateralmente, afunda, aquece-se, novamente sobe. Então ela faz esse movimento aqui, ó. Esse movimento. Esse ciclo, a água sobe, esfria, depois volta. Onde as placas convergem. Uma placa resfriada é arrastada sobre a placa vizinha, mergulha, aquece e novamente sobe. Dessa forma aqui. Vou fazendo esse contato. Quando essa placa encosta, a matéria quente do manto acende, levando as placas a se formar e divergir. Então essas placas, elas se convergem e é arrastada sobre uma placa vizinha. Essas placas elas se encontram, se convergem por causa da matéria quente do manto, que ela aquece, essa água sobe, depois ela volta, fazendo esse movimento, tá? A zona de subducção, aqui tem um esqueminha da zona de subducção. Aqui a gente tem alguns agentes externos, endógenos, e agentes externos, exógenos. Os agentes endógenos são internos, tá? Eles são construtores das formas de relevo e são modificadores das formas de relevo. Por exemplo, como construtor, a gente tem orogênese e pirogênese. E como modificador, a gente tem o tectonismo, com o choque das
placas tectônicas, elas conseguem, como uma forma de modificar o relevo. Já as exógenas são modificadoras de relevo através de processos erosivos e construtoras de relevos como formação de dunas, por exemplo. Tá? Aqui a gente tem uma ideia do manto, mostrando o material rochoso e quente que circula embaixo dele. Aqui a gente tem a placa tectônica sul-americana, a placa antártica e a placa africana. Tá? Um mapinha onde tem as principais placas tectônicas. A gente tem a placa iraniana, placa de Cocos, placa do Caribe, placa de Nazca, placa sul-americana, nota que o Brasil fica em cima de uma, a placa africana, a placa antártica, a placa indo-australiana, a placa das Filipinas, a placa do Pacífico, a placa iraniana, a placa greco-turquia, a placa euroasiática. Beleza? Aqui tem um mapa mostrando as principais placas tectônicas e o limite entre as placas tectônicas são transformantes. A gente tem aqui a falha de San Andreas, que a gente falou na última aula, que esse tectonismo também causa falhas no chão. E uma das falhas mais famosas é a falha de San Andreas, na Califórnia. Limite entre as placas tectônicas convergentes. Dessa forma, a fossa do Japão, as ilhas japonesas, a fossa do Japão, a placa pacífica, a placa eurasiana. Quando as duas placas oceânicas convergem, formam uma fossa de mar profundo e um arco de ilhas vulcânicas. Aí a gente tem essa fossa aqui, ó, formada pela convergência dessas placas tectônicas, tá? Da placa eurasiana e da placa pacífica, por exemplo. Tudo isso é resultado do movimento convergente. A gente tem uma fossa também criada na fossa do Peru e Chile, quando uma placa oceânica encontra uma placa continental. Por exemplo, a placa de Nazca encontrou a placa sul-americana, elas entraram em subducção, e formando um cinturão de montanhas que é através formada na margem da placa continental. Essa cinturão de montanhas aqui no caso é a Cordilheira dos Andes. Tá? E aqui a gente tem esse movimento aqui, ó, de subducção, as ondas de subducção. Aqui a gente está falando dos limites das placas tectônicas. A placa indo-australiana faz limite com a placa eurasiana. Aí a gente tem a Cordilheira do Himalaia e o Planalto do Tibete também. Vamos voltar a falar da deriva continental, que é a teoria de que o mundo era uma única massa de terra. A gente tem, no fim do período Permiano, o início da Pangeia. Tá? Notem que aqui a Terra ela é unificada, ela não existe divisão. Já no início do Jurássico, existe a divisão em dois blocos de terra, com a Laurásia e a Gondwana. No início do Cretáceo, começa a modificação, se espalhando mais ainda. No Terciário, a gente vai ter um processo parecido do que a gente conhece, e no 5, a gente tem, figura 5, a gente tem a disposição atual dos continentes que a gente conhece hoje. Tá? Então aqui é a evolução da teoria da deriva continental. A escala utilizada para medir a força de um terremoto, ela é chamada de escala Richter. Então, ela é, quanto mais próximo do 10, a escala Richter, o terremoto se torna mais forte. Tá?
o vulcanismo é o processo. Todo terremoto como o vulcanismo, eles são causados por causa do processo de tectonismo, o choque das placas tectônicas. Então, esse processo de erupção de vulcão, chamado de vulcanismo, que é quando o vulcão entra em erupção, esse processo também é causado pelo choque das placas tectônicas, e aqui a gente tem uma estrutura simplificada de um vulcão. Ó, a gente vê aqui a câmara magmática, a estenosfera, a litosfera, aí a gente vai ter a lava, a cratera. Essa lava vai subir, vai quando entrar em erupção, essa fumaça será espalhada, e essa lava ela será derramada, formando, por exemplo, rochas, formando mudanças no relevo. Tá legal? E aqui a gente tem um mapa também mostrando a distribuição dos vulcões. Notem que no Brasil, aqui a gente não tem nenhum vulcão à nossa disposição. Atividades vulcânicas no Brasil, a gente não tem vulcão dentro do território brasileiro, tá? A gente tem alguns vulcões próximos, porém não são dentro do nosso território. Tá legal? Então acredito que essa aula aqui foi mais para a gente revisar o nosso conteúdo que foi aplicado na última aula, que eu não pude, devido a alguns problemas técnicos, acredito que eu não tenha dado uma assistência legal a vocês, tá? Então aqui a gente vai fazer uma revisãozinha rápida, falando sobre a estrutura da Terra, os períodos das eras geológicas, que são o neogênico. Aí eles vão ser divididos em na era cenozoica, depois a gente tem a era mesozoica, que aí é dividida em Cretáceo, Jurássico, que é como o Jurássico, o Cretácico, o Jurássico, o Triássico. A gente vai pegar, se a gente for olhar, para entender esse mapinha aqui, a gente tem que olhar de baixo para cima, que ele está dessa forma. Primeiro período adiano, que é a ausência de qualquer registro geológico terrestre, que é o começo da formação da Terra. Tudo isso no período criptozoico. A gente tem, após o período adiano, a gente tem o período arcaico, que são a formação dos primeiros microfósseis. Depois a gente tem o período proterozoico, que é a formação dos primeiros fósseis. Aí a gente vai passar para o período paleozoico, que é o câmbrico, que a gente tem a primeira formação dos eucariontes. Aí a gente vai ter o período ordovícico, que vai ser os primeiros corais, os peixes, a formação de peixes, de corais. A gente tem o silúrico, os primeiros crinoides. Depois o devonócio, que é a idade dos peixes. Os peixes começam a evoluir. O carbônico, surgem os primeiros répteis. E o pérmico, a idade dos anfíbios. Aí a gente vai passar para a era mesozoica, que é dividida em Triássico, Jurássico e Cretáceo. O Triássico, a gente tem o início dos primeiros dinossauros. O Jurássico, a idade dos dinossauros, onde ele está, os dinossauros começam a estar em seu auge. E o Cretáceo, que é a idade dos dinossauros, que os dinossauros começam a entrar em extinção. Aí a gente tem o período paleogênico e neogênico. O paleogênico, na era cenozoica, neogênico e paleogênico. Na época Holocênica, a gente tem a presença de civilização humana. Os primeiros hominídeos eles surgem. A gente tem no Paleocênico os primeiros mamíferos. Depois, no Eocênico, as baleias primitivas.
Depois no Oleogênese, tudo isso é época, tá? A presença de gatos, de cervos, ou seja, de felinos. Nos Milocênicos, a gente começa a ter a presença de cães, cavalos, ursos. No Pitrocênico, os primeiros hominídeos, os australopitecos. E no Pleistoceno e Eoceno, a gente tem a presença dos Homo sapiens. E no final, na época, que é a época presente, o Holocênio, a gente tem o início da presença humana. Tá legal? Isso aqui é a coluna geológica da Terra, das eras. Um resuminho, vai tá indo para vocês nesse slide que eu estou mandando. Tá legal? Aqui a formação da Terra, as camadas da Terra, estenosfera, litosfera, manto superior, manto inferior, núcleo externo, núcleo interno, manto, núcleo externo, núcleo interno. A gente tem o manto, o núcleo interno, o núcleo externo e o núcleo interno. Lembrando que o manto, ele é formado, é como se fosse o meio, a divisão entre o núcleo e a crosta. A crosta, ela é formada por uma camada rígida, formando a litosfera. O núcleo, ele é dividido em núcleo interno e núcleo externo. O núcleo externo, ele é líquido, o núcleo interno, ele é sólido. A crosta, ela é rígida, é onde a gente encontra a parte dura, tá legal? E a gente tem aqui a explicação da formação de relevo, forma interna e forma externa, endógeno internos e exógeno externo. Exemplo de formação de relevo interno, a gente tem o vulcanismo, a gente tem o terremoto, a gente tem o tectonismo. Externo, a gente pode falar a erosão, a gente pode falar de rios que formam a ação do mar, a ação humana, tudo isso a gente pode considerar como força exógena, força externa, tá beleza? Aqui a gente tem o período das placas tectônicas, aqui falando das placas, a teoria da Pangeia e os terremotos, e para a gente falar também dos terremotos, da questão da escala Richter. Quanto mais perto do 10 for, mais destrutivo é o terremoto. Quanto mais próximo do zero, esse terremoto é mais ameno. Tá legal? Forte abraço. Tchau, tchau. Até a próxima aula.